Esse é o momento que nós vamos confessar a nossa fé e pergunta 193, a gente já está terminando o Catecismo Maior. A pergunta que fala sobre a quarta petição. Lembrando, se refere à quarta petição da oração dominical, também conhecida como oração do Pai Nosso, está lá em Mateus 6, Lucas também. E nós estamos prosseguindo aqui, pergunta por pergunta, ou questão por questão. Povo de Deus, o que pedimos na quarta petição? Amém. De todas as petições, essa é a que é mais celebrada e lembrada pelas pessoas, né? Porque ninguém esquece de pedir pelo pão de cada dia. A figura do pão na Bíblia, ela é muito interessante porque ela sempre remete não só ao produto do trigo, mas a tudo aquilo que tem a ver com a vida e o sustento da vida. Por exemplo, lá no Éden, quando Deus formou todas as coisas e criou todas as coisas, Ele deu ao homem um jardim onde ele iria cultivar e guardar. Ou seja, ele iria obter o seu pão por meio do trabalho. Então, engana-se aquele que pensa que o trabalho é uma consequência da queda. Essa palavra trabalho, vem da raiz latina, de algum tipo de atividade que é forçada, uma espécie de violência contra a pessoa até, como se fosse realmente violentado no trabalho. Isso não é uma figura muito boa a respeito do trabalho. O trabalho é uma coisa santa. E mesmo antes do pecado, o homem deveria trabalhar, guardando e cultivando o jardim, e esse era o meio lícito pelo qual ele teria o pão. O pão viria pelo trabalho, só que o meio pelo qual o pão seria dado era o jardim que Deus deu. Ou seja, em última instância, ou em primeira instância, Deus é que é o provedor desde o Éden. Depois do pecado, o tema trabalho volta a aparecer na maldição. Quando Deus olha para o homem e diz: do suor do teu trabalho comerás. E ele coloca cardos e abrolhos nesse trabalho. Ou seja, agora o trabalho que era facilitado pela organização da criação em santidade passa a ser um trabalho árduo, onde você vai ter que se esforçar, suar, afastar cardos e abrolhos para poder tirar o fruto. Tudo isso aqui passa a ser uma condição nova por conta do pecado. Mas o trabalho em si nunca foi pecaminoso. Você sempre iria trabalhar para poder ter o alimento à sua mesa. Agora,
há uma questão, a maldição do pecado. E aí, a solução para essa maldição, veja, para quem trabalha sabe como é difícil trabalhar e conseguir o pão, os homens que vão sair amanhã e as mulheres que têm algum emprego ou um negócio ou coisa do tipo, sabem como isso é difícil. Você, ao final do dia, tirar frutos de uma terra cheia de cardos e abrolhos, ou seja, cheia de espinhos e de maldição. Então, Cristo, que é o restaurador da criação, ele, na primeira petição, em relação à nossa vida comum, porque as 3 primeiras lidavam com a minha relação com Deus, agora a minha relação com o meu próximo, com esse mundo, a primeira delas é o pão. Vocês vão pedir pelo pão. Porque ainda que vocês se matem de trabalhar, se Deus não lhe der o pão, você não vai comer. Tem pessoas que trabalham quase que 24 horas por dia. E eles não querem simplesmente o pão, eles querem riqueza. O trabalho do crente não é com objetivo na riqueza, mas naquilo que é o seu sustento. Se Deus der riqueza, é porque Deus desejou nos dar. E nessa petição, quando a gente fala de pão, não é simplesmente o mínimo no sentido de você ter a comida na mesa. O pão é o que nos dá sustento. Toda a condição primária para a vida. Ou seja, você precisa ter emprego, isso é pedir pelo pão. Você precisa ter casa. Se você pede uma casa a Deus, isso é o seu pão. Se você pede o alimento, é seu pão. Se você pede vestimenta para a sua família, isso é seu pão. Se você pede, por exemplo, para ter condições de dar saúde à sua casa, oferecer tratamento de saúde à sua casa, isso é o pão. Então, é muito elástico o conceito de pão. É tudo aquilo que é necessário para a minha vida. E eu vou pedir a Deus, porque isso provém da mão dele, ainda que eu tenha emprego. E aí não há distinção se você é pobre ou rico. O pobre pede o pão de cada dia nos dá hoje. Para o pobre, esse conceito é muito simples de entender, porque o pobre não tem poupança, o pobre não tem reserva. Então, todo dia ele trabalha pelo pão daquele dia. Então, para ele é muito fácil entender. Para aquele que tem um pouquinho mais, ele já parece que tem menos atitude a respeito dessa oração. Porque ele tem alguma coisa guardada no banco, mas não é tudo, então ele continua ainda pedindo pão. Difícil mesmo é o rico pedir pelo pão. Porque ele diz, eu tenho o pão de hoje, eu tenho o pão de amanhã, e muitos têm o pão até o final da vida. Mas a oração do Senhor não ensina que o rico vai parar de pedir o pão. Porque ele tem que confiar no Senhor e não nas suas riquezas. Maldito o homem que confia no próprio homem. E maldito aquele que confia nas riquezas. A maior referência de trabalho é o próprio Cristo. Ele levou sobre si a maldição do homem. E quando ele estava no seu maior trabalho, na cruz do Calvário, os irmãos lembram que foi colocado na cabeça de Cristo uma coroa de cardos e abrolhos, de espinhos. Ou seja, ele levou a maldição, inclusive do trabalho. Quando você estiver trabalhando e você perceber, o empresário, imposto sobre imposto, uma legislação tributária, trabalhista que massacra aquele homem que é empreendedor, ou o empregado que se vê com muitas dificuldades no trabalho, por conta do próprio pecado que ali se dá entre as relações profissionais. Quando você perceber isso acontecendo, lembre, o meu Senhor Jesus Cristo levou sobre a cruz do Calvário até essa maldição. Ele vai restaurar todas as coisas. E por isso que meu trabalho tem que glorificar o Senhor. Porque quando eu digo que eu já fui restaurado nele, o meu trabalho já passa a ser diferente. Ele passa a glorificar o Senhor. E eu peço para que Deus me dê o pão. Porque por mais que eu trabalhe, eu dependo dele. A maior prova disso é a obra da salvação. Você não trabalhou por ela.
mas você vai receber o salário do trabalho de Cristo. Mas uma coisa que você trabalhou, você não vai ter: o salário do teu pecado. Porque Cristo pegou o salário do nosso trabalho, que é o pecado, e tomou sobre si. E o salário dele, depois de ele trabalhar mais de 30 anos, vivendo e morrendo em nosso favor, ele pega o salário dele e entrega à sua esposa. Ele sofre pela sua esposa, para que ela nunca sinta a falta do pão. Seja qual for a sua condição, mantenha-se pedindo ao Senhor: dá-nos o pão nosso de cada dia, hoje. E o Senhor nos ouvirá em Cristo Jesus. Amém.